senhores telespectadores, hoje estamos dentro de Castelo Rodrigo, do próprio Castelo de Castelo Rodrigo. Aqui no castelo ainda há, enfim, muralhas e torres por todo o lado, mas no centro do castelo erguem-se as ruínas, o que resta do que foi um grande palácio. Era o palácio do Marquês de Castelo Rodrigo, que se chamava Cristóvão de Moura, e que o povo da aldeia incendiou no dia 10 de dezembro de 1640. Esta data tem sentido. Como sabem, no 1º de dezembro de 1640 há uma revolução em Lisboa, é a restauração, Portugal volta a ter um rei português e 10 dias depois a notícia chega aqui e os povos correm ao castelo e pegam as chamas ao que tinha sido o magnífico palácio do Marquês de Castelo Rodrigo. Porquê? Porquê? Estão a ver as paredes que escaparam desse incêndio. É que o povo achava que o Cristóvão de Moura, Marquês de Castelo Rodrigo, era um traidor. Traidor a Portugal, traidor à pátria, e portanto o povo, na sua ira, queimou-lhe o castelo. Bom, isto leva-me realmente a fazer aqui uma reflexão. Afinal, o que é um traidor? Eu não sei se o senhor telespectador já alguma vez de si para si fez esta pergunta. O que é um traidor? Bom, é simples dizer, traidor é aquele que trai. Está bem, mas o que é trair? É faltar à palavra dada? Não, claro que não. Uma pessoa, por exemplo, que dá a palavra de que paga uma dívida num prazo e depois não pode pagar, não é traidor. Não é? Uma pessoa que faz uma promessa simples e depois... Não. Isso são embusteiros, podem ser intrusões, vigaristas, mas traidor é mais grave. Para nós, para toda a gente, o protótipo do traidor completo, é Judas. Judas vendeu a Cristo por 30 dinheiros. Judas era discípulo, era um dos discípulos amados de Cristo. Cristo andava com ele, confiava nele, dizia-lhe os seus segredos, e ele combinou com as autoridades: eu entrego e vocês dão 30 dinheiros. Isto é a traição completa. Vender um amigo por causa do dinheiro. É claro que é uma traição tão completa, que o próprio Judas sentiu-se tão mal, que o dinheiro não lhe aproveitou. Saiu dali e foi sem enforcar numa figueira. E ainda hoje, há quem diga que a sombra da figueira faz mal e envenena por causa da morte do Judas. Ora bem, esta ideia dos 30 dinheiros do Judas, como sabem, está ligada a um dos emblemas, um dos símbolos da bandeira portuguesa. Eu trouxe para aqui uma bandeira nacional para falar nisso. Como sabem, a nossa bandeira é um escudo branco com 5 quinas azuis, e este escudo está envolvido por uma faixa de castelos que foi acrescentada só no tempo do rei Dom Afonso III, porque antes disso era só isto. Mas a tradição conta o seguinte: é que cada escudo tem 5 pintas. Vou contá-las: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30. É claro que para dar 30 tive que contar 2 vezes a do meio. Mas João Camões diz que era assim que se contava. 3 vezes 5, 15, 3 vezes 5, 15, 15 e 15, 30. São os 30 dinheiros pelos quais Judas vendeu
Jesus Cristo. Devo dizer que isto para mim é um dos grandes enigmas da bandeira nacional. Por que diabo é que os 30 dinheiros de Judas hão de andar na nossa bandeira? Porquê? Nunca atinei. Como é que explica isso? Não sei. É claro, o nosso Camões diz nos Lusíadas que também entre portugueses traidores houve algumas vezes, pois claro, não há país nenhum onde não haja alguns traidores, claro que há, com certeza. Mas não há mais aqui do que em qualquer outro sítio e, portanto, não vejo nenhum motivo, e gostava de o saber, se algum dos senhores telespectadores tiver uma boa razão, mande-me dizer, porque é que andam os 30 dinheiros de Judas na nossa bandeira. Estou a falar de traidores e vim aqui, estou a falar num palácio ligado a um desses famosos traidores, essencialmente porque lhes queria dizer isto. A história, que é quem faz os julgamentos, a história nem sempre é justa. A história proclama traidores, pessoas que trabalharam pela sua pátria e pelos seus concidadãos e a quem só temos que estar agradecidos. E às vezes até aplaude como heróis pessoas que foram verdadeiros traidores. Portanto, os julgamentos da história enganam muito. Eu queria hoje falar-lhes de 3 desses pretensos traidores. O primeiro é o cardeal-rei Dom Henrique. Bom, os senhores telespectadores, mesmo que não saibam assim muito da história de Portugal, todos sabem que o rei Dom Sebastião, o tal rei que desapareceu para sempre, Dom Sebastião desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir em 1578. Dom Sebastião não era casado, não tinha nenhum irmão, portanto, morto o rei, quem é que agora vai suceder? Bom, Dom Sebastião era bisneto do rei Dom Manuel, porque era filho de um príncipe Dom João e neto do rei Dom João III e, portanto, bisneto do rei Dom Manuel. Ora bem, foi-se à procura da descendência de Dom Manuel e Dom Manuel ainda tinha um filho vivo. Já estava velho, era o Dom Henrique, que era cardeal, e como era cardeal não tinha casado, claro, não tinha filhos, e ele é que foi aclamado rei. Mas toda a gente sabia que o cardeal-rei não tinha descendência. Quem é que ia suceder ao cardeal-rei? Bom, devo dizer que imensas forças, os Filipos, que eram poderosíssimos, reis de Espanha, fizeram pressão sobre ele, promessas, e ele resistiu acima de tudo. Entendia que o rei de Portugal não pode ser também rei de Espanha. Tinha que haver um rei português. É dramática os últimos meses da vida desse homem. Ele a agonizar e a recusar-se terminantemente, porque eles queriam que ele dissesse: agora o meu herdeiro é o meu sobrinho mais velho, que é o rei de Espanha, o Filipe II. Queriam que fosse o rei a dizer, e ele morreu sem o dizer. Portanto, defendeu até ao último momento de vida a independência do Reino de Portugal. Apesar disso, o povo, depois de ele morrer, começou a cantar esta cantiga: Vive el rei Dom Henrique no inferno muitos anos, por deixar em testamento Portugal aos castelhanos. Nada tão contrário à verdade. Há quem diga que a história é o supremo julgador. Qual julgador, qual história? A história engana-se com toda a gente. Neste caso, Dom Henrique é um homem que defende, dentro de toda a possibilidade humana, a independência de Portugal. Bom, mas a verdade é que Dom Henrique morre sem dizer quem lhe vai suceder, e agora Dom Henrique morre sem herdeiros, Dom Sebastião não deixou herdeiros,
quem vai ser o rei de Portugal? O problema é este, quem vai ser? Vamos falar nisso. Vamos falar nisso, mas lá fora estava muito vento e eu vim fechar-me aqui no posto de atendimento de Castelo Rodrigo, que é uma novidade. Isto tem pouco tempo. Eu recordo-me que estive aqui há uns anos e este castelo, este monumento, impressionou-me pelo estado de abandono, de degradação a que tinha chegado. Isto eram só pedras soltas e eu fiz até um comentário. Ora bem, passaram alguns anos e hoje o castelo parece outro. E todavia não alteraram nada. Mas é inteiramente devido a uma palavra de agradecimento e de elogio, quer ao IPAR, quer às autarquias que conjugaram esforços para conseguir esta ressurreição. Bom, mas eu queria lhes falar é nisto. Morto o último filho do rei Dom Manuel, o cardeal rei, quem vai agora suceder na coroa? Eu os peço que reparem agora no quadro que estou a mostrar. Como veem, o rei Dom Manuel teve 8 filhos, 3 filhas e 5 filhos. Dos filhos, o primeiro é o Dom João III, que sucedeu no trono, e já vimos, teve um filho que morreu, depois o Dom Sebastião, que morre sem descendentes, portanto essa linha ficou abandonada. O segundo filho era o Dom Luís. Dom Luís não casou, ele gostou muito de uma mulher muito bonita, havia em Lisboa, que era a Violante Gomes, chamavam-lhe a Pelicana. Bom, mas como não casou com ela, teve um filho, realmente, mas era bastardo, não era filho do casamento, portanto estava prejudicado. Depois do Dom Luís, havia outros 2 filhos, um que chamava-se Dom Afonso, foi cardeal e por isso também não teve filhos, outro Dom Henrique, foi cardeal e também não teve filhos, e o último, Dom Duarte, que casou com uma filha do Duque de Bragança e teve uma filha, que se chamava Dona Catarina. Portanto, reparem, agora estamos perante este caso. Entre os netos de Dom Manuel há estes. Ou o filho do Imperador Carlos V e da Imperatriz Dona Isabel, filha de Dom Manuel, que é o Filipe II de Espanha, que é o neto mais velho, mais poderoso, tem um poder enorme já, ou o tal Dom António, que é bastardo, que é o prior do Crato, ou a tal Dona Catarina, que é a senhora. É preciso escolher, no fundo, entre estes 3. Ou Filipe II de Espanha, ou o prior do Crato, que é filho bastardo, ou a Dona Catarina, que é uma senhora. Quer dizer que nós podíamos escolher. Agora, o Filipe não tinha dúvida nenhuma de que o trono lhe pertencia, pois ele era o neto mais velho, claro que entendia que era dele, e ele tinha grandes forças, numa altura em que Portugal não tinha força nenhuma. O nosso exército tinha sido completamente destruído na Batalha de Alcácer Quibir, muita gente ainda estava lá prisioneira, muita gente, e portanto, como é que se ia fazer face a uma guerra? Porque não há dúvida nenhuma, Filipe ia tomar conta disto, a bem ou a mal. O que é que pensa o Cristóvão de Moura? Cristóvão de Moura é um homem que foi criado em Espanha, era um homem da intimidade do Filipe, do rei. Filipe II tinha por ele uma consideração enorme e fazia dele o seu secretário de maior confiança. Para perceber isso, vou-lhes contar o seguinte, que pouca gente sabe. Quando o Filipe II morreu, é claro, tinha um gabinete secreto, com muitos documentos confidenciais, sei lá do que é que eles falavam, pois deu esta ordem: a chave dos documentos secretos entreguem ao Cristóvão de Moura. Ele que leia os documentos, queime os que entende que devem ser queimados e publique os que entende que devem ser publicados. Isto mostra que o Cristóvão de Moura era o homem da máxima confiança do Filipe II. Foi criado em Espanha, para onde foi aos 14 anos, teve altos cargos, e logo que o rei Dom Sebastião morre, em 1578, ou desaparece, o Filipe diz:
vai para Portugal, vai para Lisboa e convence aquela gente de que o rei sou eu é que tenho que suceder, o direito é meu. E João de Moura vem e realmente exerce uma ação, falando a bem com uns, a mal com outros. Ele tinha até uns papéis, umas cédulas assinadas em branco pelo rei Filipe, em que estes prometia isto, aqueles aquilo, vocês apoiem o Filipe que ele vai-lhes agradecer muito, e distribuía isso, também distribuía dinheiro. Bom, e conseguiu fazer uma ação de envolvimento e a certa altura tinha praticamente toda a gente por ele. Toda a gente não. Toda a gente não. O povo miúdo, a raia miúda da cidade, não queria saber nem da força, nem de dinheiro, nem de coisa nenhuma. Exigia que o rei de Portugal fosse um português. Ora, daqueles candidatos, eu pensei que a Dona Catarina era portuguesa, mas era mulher. Ao passo que o Dom António Prior do Crato era bastardo, mas era homem. E já tinha acontecido no tempo de Dom João I. Dom João I também era bastardo. E apesar de bastardo, foi rei de Portugal e foi um grande rei. Portanto, a raia miúda disse, o nosso rei é Dom António. Mas os fidalgos, a nobreza, o alto clero, os homens dos negócios, a finança, toda a gente disse, disparado, claro que é o Filipe, é o Filipe. Qual é nisto o papel de Cristóvão de Moura? É o seguinte, é conseguir do Filipe que ele realmente fique rei de Portugal, mas que respeite a independência portuguesa. E deve-se ao talento diplomático de Cristóvão de Moura, que Portugal, apesar de agora ter um rei que é castelhano, Portugal mantém a bandeira portuguesa, a bandeira das 5 quinas. Portugal mantém a moeda portuguesa. Portugal mantém as suas cortes. Portugal mantém as suas leis. Portugal mantém os seus navios. Portugal mantém praticamente toda a sua independência. O rei, esse sim, é castelhano. Mas se assim não fosse, se isto fosse conquistado pela força, pela violência, à espadeirada, isto era uma simples província espanhola. E então sim, a nacionalidade podia ser destruída. Foi esse o serviço que Cristóvão de Moura prestou a Portugal. Naquelas circunstâncias, ele salvou o que era possível salvar. Qualquer outra solução tinha sido pior. Como sabem, dos outros candidatos, o Dom António Prior do Crato, não se resignou, ainda se pôs à frente do povo, porque o povo generosamente quis opor-se ao rei castelhano. Ali em Alcântara, à entrada de Lisboa, um exército, mas um exército sem armas, sem artilharia, sem disciplina, sem capitães, sem nada. Tropa, a raia miúda, disposta a vender a vida, mas ainda se opôs à entrada castelhana, mas o resultado, claro, foi um morticínio e o Duque de Alba, que era um grande general, passou. É claro que há aqui uma pergunta que me podem fazer. Eu ainda há poucas semanas farei em Aljubarrota. Também nessa altura, um candidato bastardo pôs-se à frente de um povo que queria ser independente e triunfou. Porque é que agora um candidato, também bastardo, Dom António Prior do Crato, se põe à frente do povo, mas é miseravelmente derrotado? Bom, aqui há que ver que os heróis também influenciam a história. Junto de Dom João I estava um herói chamado Nuno Álvares, que era uma alma pura, era um homem que acreditava sinceramente que a justiça estava do seu lado e que Deus só dá a vitória a quem tem razão. Ao passo que o Dom António Prior do Crato não era propriamente um herói. Era um homem que negociou, mandou fazer uma proposta ao Filipe, sim senhor, eu desisto, mas dê-me tanto, e além disso quero ficar eu o regente. Depois mandou dizer, mas não dê tanto, andou a negociar, a regatear, e, na verdade, faltava-lhe tudo para ser um herói. Por outro lado, os espanhóis tinham de lado deles um grande general, no caso do Filipe, que era o Duque de Alba, um grande general. E esse grande general faltou aos castelhanos, no caso de Aljubarrota. Mas é isto que explica que a crise da independência tenha tido soluções tão diferentes em 1385 e agora em 1580. Filipe entra em Portugal, é recebido festivamente
por todo o seu caminho, e quando uns anos depois o prior do Crato conseguiu um grande apoio inglês e vem com uma esquadra e 12 mil homens e desembarca em Peniche para se aproximar de Lisboa e diz: mal eu entre, todo o povo me vai aclamar, enganou-se completamente, toda a gente pegou em armas para se defender e ele teve que se retirar. E Portugal assim esteve durante 60 anos, enfim, com um rei que não era português. Livrou-se disso depois na Restauração. A propósito, na Restauração, como sabem, é uma revolução em que mataram o tal terceiro traidor, o chamado Miguel de Vasconcelos. Esse ainda é mais traidor do que os outros. Eu aí só quero dizer o seguinte: Miguel de Vasconcelos não era fidalgo, mas era soberbo e vexava aos fidalgos. E colaborou com o governo filipino. Colaborou o Miguel de Vasconcelos como colaboraram todos os fidalgos que foram matar. Durante 60 anos, todos os portugueses colaboraram com a situação vigente. Portanto, agora, irem matar aquele, porque aquele tinha colaborado, é realmente andar à procura de um bode expiatório. A história às vezes precisa disso. Para remir uma culpa, inventa uma vítima. Miguel de Vasconcelos era tão bom como os outros, tão bom como o mau. Colaborou com o poder instituído. E se o mataram, não foi por ele ser pelos espanhóis, isso todos tinham sido. Foi por ser soberbo e tratar mal a fidalguia. Não quero falar de coisas tristes e, a propósito de Castelo Rodrigo, queria-lhes lembrar outra coisa. Estou agora na freguesia da Mata de Lobos, nos terrenos da Salgadela. Quando os camponeses aqui sorribam a terra, encontram por vezes pedras muito estranhas, como esta. Ou esta. Pedras de ferro e de aço. Sou vestígio de uma grande batalha que aqui se travou no dia 7 de julho de 1664, em que os portugueses alcançaram uma vitória sensacional sobre as tropas adversárias. O general português é uma grande figura mal lembrada, Pedro Jacques de Magalhães. O general espanhol era o Duque de Osuna. É claro, como era Duque é um alto cargo, foi nomeado general, mas ele não sabia grande coisa destas. Ao passo que Pedro Jacques era um militar de carreira, começou em soldado, estava no Brasil quando aqui há a Restauração e ele resolve voltar rapidamente a Portugal, mas como é que se há de voltar? Não se pode vir a nada, nem a pé. Ele estava na América Espanhola, em Cartagena, resolve aliciar os capitães dos navios, dos galeões, deviam trazer a prata para a Espanha e dizer-lhes: vocês levam-na antes para Portugal, levam-nos também a nós e nós recompensamos. Só que um dos capitães aliciados resolveu denunciar a conjura. Pedro Jacques é preso, corajosamente assume toda a responsabilidade e nenhum dos seus cúmplices é incomodado. Ele é metido numa fortaleza, de onde sai à noite, consegue fugir, mete-se num barco, num porão, vai parar a Cádiz e uns anos depois aqui está outra vez em Portugal a apresentar-se ao rei para combater pela independência portuguesa. E combateu, ele entrou em todas as batalhas, todas. Ele levou um tiro numa perna, foi o coxo, ou um tiro num braço, não mexia ao braço, diz que era um corpo cheio de buracos. Bom, e a certa altura, apesar de não ser fidalgo, dão-lhe o comando das armas da beira. É nessa altura que o tal Duque de Osuna resolve entrar por aqui, faz o cerco ali a Castelo Rodrigo, que tinha pouca gente, dizem 150, eu acho pouco, mas 150 homens seria pouco, mas pouco mais seria. E o Pedro Jacques estava em Almeida, e o que faz ele, quando sabe que eles estavam a ser atacados, manda-lhes um recado:
vocês, no dia tanto, à hora certa, saem do castelo e carregam sobre os castelhanos. Porque eu estou lá. Eles não sabem, mas eu estou lá. E ele veio da Almeida, deu a volta, eles não viram e deve-se ter vindo postar aqui. Este marco é feito mandado fazer pelo próprio Pero Jacques no sítio onde ele esperava que os castelhanos recuam perante a temerária investida daquele magote de portugueses, recuam para não apanhar com os tiros e não sabem que ao recuar vai cair sobre eles uma massa de infantaria compacta. Pero Jacques tinha 2.000 soldados de infantaria e cerca de 700 cavaleiros, e essa gente toda acutila os castelhanos pelas costas. O Duque de Osuna não percebeu, então o ataque vinha de lá e agora os tiros vinham daqui e fugiu. Arranjou um fato de frade rapidamente e fugiu. É claro, e os soldados em geral fugiram todos também. E fugir é perigoso. Quem foge está mais sujeito a morrer do que quem obriga a fugir. Houve muitas vítimas dessa batalha. E o nome de Pero Jacques de Magalhães, por causa disso, o rei fez Visconde da Fontarcada e entrou nos quadros da nobreza, é um dos grandes militares portugueses que ajudaram a ganhar essa guerra, em virtude da qual nós continuamos a ser uma bela nação independente.